Meus queridos e amados irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade tão sublime, tão gloriosa, de uma vez mais estar na nossa casa, na nossa igreja, adorando e glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Abra a tua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 6. Livro do Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 6. Quero vos falar nesta noite sobre o tema: espante o corvo, mas abrace a pomba. Leiamos o texto bíblico. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou para ele a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e colocou-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Por gentileza, tome os vossos assentos. Meus queridos irmãos, no livro do Gênesis, no capítulo de número 6, nós vamos encontrar uma corrupção geral do gênero humano. E haja vista que a palavra corrupção no Aurélio representa algo que está em decomposição, algo que cheira mal, algo que é muito ruim, que tem um grande odor. Quando Deus está falando no capítulo de número 6, o Senhor diz assim: que os homens tinham se corrompido, que os homens estavam cheirando mal diante do Senhor. E no versículo 3 o Senhor então diz, ele diz que o meu espírito não contenderá com o homem, porque o homem ele é carne. Esta palavra contenderá, ela representa que o espírito do Senhor não mais estaria com o homem, mas o nosso coração, ele gela quando no versículo de número 6, o Senhor então diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Quando nós encontramos esta palavra, arrependeu-se o Senhor, Deus está falando que aquilo que ele tinha em mente para o homem, o plano que ele tinha estabelecido para o homem, Deus então estaria tomando outro rumo, porque o homem se corrompeu, o gênero humano se corrompeu, havia violência sobre a face da terra, havia algo muito ruim, que aquela formação estava cheirando mal diante dos olhos do Senhor. Diz a Bíblia então que Deus resolveu intervir, Deus resolveu tomar uma ação, Deus resolveu colocar um ponto final sobre aquilo, e Deus estabeleceu então que ele estaria destruindo o homem de sobre a face da terra. Quando Deus resolveu então estabelecer este plano, Deus busca um homem para que faça parceria com ele, Deus busca um homem para que esteja dentro desta obra, ou o projeto que Deus estava estabelecendo. Diz a Bíblia que Deus olhou para um homem chamado Noé. Mas deixa eu te dizer algo nesta noite. O nome Noé, na etimologia bíblica, representa Noá, aquele que traz repouso, ou aquele que traz alívio. Se você voltar um capítulo um pouco atrás, em Gênesis capítulo
5, no versículo 28, você vai encontrar que Lameque, o pai de Noé, assim colocou o seu nome. E no versículo de número 28, então é colocado o nome Noá. Por que razão? Havia uma expectativa que ele nos consolará acerca das obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor havia amaldiçoado. Quando nasceu Noá, quando nasce este menino, Lameque então coloca o nome dele, e coloca não somente o nome, mas junto com o nome, coloca uma expectativa. Este menino, ele se chamará Noá, porque ele irá apresentar um repouso, um alívio a uma expectativa que Noé iria construir ferramentas para auxiliar o cultivo da terra, facilitando então. Mas quando Lameque coloca o nome sobre Noé, diz a Bíblia que passaram-se alguns anos e Deus está procurando um homem para fazer uma parceria com ele em um projeto grande, em um projeto chamado Arca. E diz a Bíblia que Deus olhou para Noé e Deus achou graça nos olhos de Noé. Deus olhou para ele. Parece que eu vejo, irmãos, Deus faz um filtro quando olha para Noé e vê que ele tem algumas virtudes. A primeira virtude, ele é reto. A segunda virtude, ele é um varão justo. E a terceira virtude, para fechar com chave de ouro, diz a Bíblia que Noé andava com Deus. Então Deus abraçou e disse: é este o homem que eu preciso para fazer um projeto extraordinário. Enquanto havia uma expectativa para ele construir ferramentas agrícolas, Deus está falando: vou mudar. Tu não vai construir ferramentas agrícolas, coisa nenhuma. Você vai construir algo muito maior, algo significativo, algo muito importante. E então Deus o chamou. Que coisa boa, irmão. Que coisa boa fazer parte de um projeto que Deus está executando. Que coisa boa é fazer parte de um projeto que Deus está estabelecendo. E diz a Bíblia que Deus então chamou Noé. E eu faço 4 observações aqui. Em Gênesis capítulo de número 6, no versículo 13, diz a Bíblia que o Senhor chamou Noé. E a primeira coisa que Deus falou com ele, o Senhor falou assim: Noé, eu vou te falar algo, eu vou te apresentar algo. O fim de toda carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Senhor, o Senhor está me chamando. Sim, Noé, vou destruir. Senhor, quando? Noé, daqui 120 anos. É tão lindo que Deus chama, Deus comissiona, Deus envolve, e a primeira pessoa a saber é Noé. Porém, 120 anos antes, Noé já estava sabendo do projeto que papai iria fazer. Que coisa boa é servir a esse Deus. A segunda coisa que eu observo aqui é que o Deus que o chamou, Deus vai abrir o projeto. Parece que eu vejo, irmão, eu estou falando e eu vivo a cena. Parece que eu vejo, Deus abre o projeto e diz para ele: Noé, o projeto chama-se Arca. Mas Senhor, deixa eu dizer uma coisa: eu não tenho habilidade como embarcação, eu não sei construir nada, eu sou do campo, eu sou agricultor. Mas irmão, aquele que chama é aquele que capacita, aquele que chama é aquele que dá inteligência, aquele que chama, ele não somente chama e diz: faça do jeito que você consegue. Não, ele chama e junto com a sua chamada, ele dá as ferramentas
ferramentas, a capacitação, a inteligência. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nesta noite. Levanta uma das suas mãos para o alto, levanta uma das suas mãos para o alto. Aquele que te chamou, ele se responsabiliza. Aquele que te chamou, ele te abraça. Aquele que te chamou, ele te chama e te dá as condições para que o projeto seja estabelecido. Parece que eu vejo, Noé está vendo o projeto. Senhor, é uma grande embarcação, Noé, então vamos lá. Esta arca, ela terá 144 metros de comprimento. Senhor, é grande o trem, é grande mesmo. Noé, esta arca terá 24 metros de largura. Senhor, tenha misericórdia. Noé, segura aí, no projeto a arca terá 14 metros de altura. Noé, esta arca terá uma área de aproximadamente 10.400 metros quadrados. Noé, esta arca terá uma capacidade para suportar 14.000 toneladas. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu entendo de horta e de plantação, mas o Senhor diz para ele: fique tranquilo, eu te chamei, eu sou contigo, eu vou contigo nesta caminhada, nesta jornada. E Noé, diz a Bíblia, que a terceira coisa que Deus fala, Deus alerta e diz assim: o fim vem, mas virá através de um dilúvio. E para fechar a quarto ponto, o Senhor diz assim: tudo isto virá, o fim virá em água, mas... Versículo 18: contigo eu farei um pacto, contigo eu farei uma aliança, contigo eu estabelecerei o meu pacto. Saia comigo, saia do banco e entra comigo dentro da cena. Noé não tem as ferramentas que tem hoje. Eu imagino ele entrando no meio do mato e o Senhor diz: Senhor, dentro do projeto, qual árvore que eu vou usar? E o Senhor diz até a árvore. Como Deus é bom, é a madeira de gofer. Lá vai Noé com um serrote na mão e vai derrubando a madeira de gofer. Interessante que Mateus Soares, em seu livro Enciclopédia Bíblica, ele diz que esta madeira, ao ser cortada, ela solta uma resina que é muito colenta, com muita cola, visca. E quando então ele vai cortando, o Senhor vai dando a direção para ele: Noé, eu quero que essa arca seja construída, só que algumas orientações. Haverá um compartimento embaixo, um compartimento do meio, um compartimento superior. Sim, Senhor. Noé, esta arca, ela terá somente uma porta. Senhor? Senhor, a maçaneta por dentro não conta no projeto. Fique tranquilo, Noé, a maçaneta eu fecho por fora. Senhor, não tem mastro. Fique tranquilo, Noé, esta embarcação é só para flutuar. Senhor, e haverá infiltração. Fique tranquilo, Noé, você vai betumar ela por fora e por dentro. As coisas mortas do lado de fora não entrarão para o lado de dentro. Senhor, haverá alguma refrigeração? Haverá, Noé, haverá uma janela na parte superior. E então Noé constrói esta arca. Quando eu olho para a arca, eu vejo Jesus Cristo nela. Quer ver comigo? A única forma, a única maneira, o único jeito de ser salvo naquele momento era através da arca. A única forma de alcançar a salvação nos dias de hoje só tem uma arca, irmão. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É somente por ele. A arca era betumada por dentro, era betumada por fora. Está falando sobre as duas naturezas de Cristo, a sua humanidade e a sua deidade. A arca tem 3 compartimentos. Olha Jesus aqui, irmão: rei, sacerdote e profeta. Olha a arca, tem apenas uma porta, e é de propósito, porque Jesus falou: eu sou a porta. É só uma.
Noé constrói a arca há 120 anos. Os homens vão passando e dizem: Noé, tu ficou doido? Ficou não. É que eu ouvi, o Senhor falou comigo, e vai vir um dilúvio aí. Noé, você está brincando, nunca choveu até hoje. Um simples orvalho que vai caindo. Não, Noé, não vai chover. Vai, aquele que falou comigo disse que vai, e eu não vou parar, vou construir. Irmãos, todos aqueles que abraçam um projeto, ele tem que ir até o fim. Mesmo que muitos passem, meneiem a cabeça e diz: ficou doido, não tem problema. Quem tem que crer é aquele que recebeu o projeto da parte do Senhor. Noé está construindo, 120 anos ele vai construindo. Os ímpios vão passando, zombando, dizendo: este crente ficou doido. Mas não tem problema, irmão. Tome prego na arca, tome betume na arca. E Noé está fazendo, até que Deus fala assim para ele: Noé, agora vão chegar os bichos. Eu sempre pensei que Noé saiu caçando os bichos, mas não saiu caçando não. Porque no capítulo 6, no versículo 20, diz a Bíblia: Deus falou: os animais virão a ti, eles virão a ti. Os homens rejeitaram, mas os animais virão a ti. E vão chegando e Noé vai pondo na arca. E vão chegando o casal, Noé vai pondo na arca. Os ímpios rejeitaram, mas a sua família entrou na arca. 8 almas entraram na arca. Irmão, levante novamente a tua mão direita para o alto. Deixa eu liberar algo sobre a tua vida. Deixa eu liberar algo sobre a sua vida. Que você coloque a tua família dentro da arca. Que você coloque a tua família na presença do Senhor Jesus Cristo. Que venha a tua casa. Muitos dizem: Noé salvou só 8. Mas, irmão, se salvar a família, olha que coisa boa. Os genros creram, as noras creram, a esposa creu, em um projeto que nunca havia vindo água, em um projeto que Deus falou com ele. Certo que Noé entra da arca com a sua família, 7 dias, a porta ficou aberta e Noé dentro da arca, com a sua família. Depois de 7 dias, o Senhor então fechou a porta. É interessante que fechou a porta por fora. E diz a Bíblia que houve um grande dilúvio. Águas que abriram, águas que soltaram da terra, e águas que desceram de cima. Diz a Bíblia que este dilúvio fez com que a arca começasse a flutuar. O projeto saiu do chão e o projeto começa a subir. O projeto começa a flutuar. A arca feita por um agricultor, ela flutuou. Interessante, o Titanic feito pelos melhores engenheiros, na primeira viagem foi para o fundo, afundou. Mas a arca não, a arca sobe. O projeto subiu, e diz a Bíblia que ele ultrapassa em torno de 6 metros a altura dos montes mais altos. A arca não afundou, a arca não colapsou, a arca não foi destruída, a arca permaneceu. O projeto de Deus não cai por terra, o projeto de Deus sai e o projeto de Deus ganha altura. O projeto do Senhor, ele não fica embaixo, mas ele sobe acima dos mais altos montes. Deixa eu correr. Diz a Bíblia que passaram em torno de 40 dias, pararam as águas, passaram 40 dias, Noé abriu a janela, e quando Noé abre a janela, ele não tem ideia de como está o lado exterior, e ele precisa ter pelo menos uma informação do como está lá fora, de que maneira está o lado externo. E Noé tem uma ideia, diz a Bíblia, que Noé pegou um corvo. E você pergunta: pastor, por que Noé pegou um corvo?
Por que Noé não pegou uma águia? Por que Noé não pegou um arara azul? Olha que coisa boa. Noé foi no corvo. Eu me debrucei sobre isso, irmãos, e eu fui entender que dentro do mundo animal, a ave mais inteligente que existe é o corvo. O corvo é da família dos corvide. Não é Covid caipira, é corvide, da família dos carcarás. O corvo, ele é capaz de guardar uma semente e depois de 9 meses ele retornar e pegar a mesma semente no mesmo local. O corvo, diz-nos alguns biólogos que já foram vistos, corvos voando a aproximadamente 5.000 metros de altura. Aonde só estão as águias, pasme, tem corvo também voando por lá. Os corvos estão na mesma altura de voo das águias. Um corvo, existe em torno de 120 espécies de corvo, podendo medir até 1,5 metro de envergadura, 60 centímetros de altura. Pensa numa águia, pensa num corvo grande. Mas diz a Bíblia que Noé solta o corvo. O corvo se alimenta de semente, de filhotes, mas ele também se alimenta de coisa podre. Noé solta o corvo, Pereira. E quando Noé solta o corvo, Noé diz assim: eu vou esperar, o corvo vai me informar do lado externo. Se ele voltar com algum ramo, com alguma coisa no bico, eu entendo que as águas baixaram. Noé solta o corvo e fica aguardando. Mas algo interessante diz a Bíblia, que o corvo, ele tem 2 coisas. A primeira coisa, o corvo é inconstante. Ele indo, quando ele saiu, ele indo e voltando. Aperta o cinto aí. O corvo ele vai e o corvo ele vem. Ele não informa nada. Noé solta o corvo e espera, e o corvo não vem, e o corvo não vem, e quando passa algum tempo, o corvo retorna. Noé olha e diz assim: mas qual informação o corvo está me passando? Aonde ele estava? Ele não trouxe nenhum vestígio, ele não trouxe nenhum ramo, nenhum galho, nada. E agora? O corvo estava onde? Mas o corvo estava sobre os cadáveres, porque corvo gosta de coisa morta. Ora, o corvo estava na arca, ora, o corvo estava do lado de fora, participando daquilo que é morto. Ora, o corvo estava dentro da arca, junto com Noé, mas daqui a pouco, ele está do lado de fora, comendo coisa estragada, comendo coisa podre. Sabe o que é isso? Inconstância. O corvo vem e volta. Uma hora ele está na arca, outra hora está com as coisas do mundo lá fora. Uma hora ele está dentro da arca seguro, outra hora ele está desfrutando dos restos mortais dos corpos que estão boiando. Uma hora ele está dentro da arca comendo semente, outra hora ele está fora da arca comendo cadáveres. Ele representa uma inconstância muito grande. O corvo, ele não passa informação. O corvo, nos seus gestos, ele não passa informação nenhuma. Deixa eu te dizer uma coisa: se tem algum corvo tentando te afastar da presença do Senhor, enxota este corvo, em nome de Jesus. Se tem algum corvo dizendo: olha, venha para o lado de fora, que do lado de fora você pode ser feliz. A felicidade está do lado de fora da arca. É mentira, irmão, porque o corvo, ele gosta do que está morto. Ele se delicia com coisa morta. Interessante que a família dos carcarás, dos corvos, a defesa do corvo é vomitar. Quando ele vai para o lado de fora, ele come restos mortais, mas quando ele volta para a arca, como defesa, ele vomita. Corvo não serve para informação.
corvo, ele gosta de coisa que nós não gostamos. Corvo gosta do mundo. Corvo gosta das coisas podres do mundo. Corvo gosta dos restos mortais do mundo lá fora. Quer ver comigo? Olha só que atitude de corvo. Sansão, nazireu, matou um leão, foi embora. Passado um período ele voltou, e a carcaça do leão está podre, mas ele vê que no meio da carcaça tem mel. Ele para e come o mel da carcaça. O que é isto? Gosta do que está morto. No México tem um ritual que uma vez por ano é o dia do morto. Eles desenterram o morto. Pastor Sisak coloca uma roupa nova no morto, passa um perfume no morto, assenta o morto, e celebram, fazem cânticos, danças, músicas, mas a pessoa está morta. Irmão, o que está morto na tua vida, não tente desenterrar, já morreu, deixa que segue o fluxo, já morreu. Não queira pegar o morto, desenterrar o morto, vestir o morto, porque já morreu. Irmão, o que Jesus arrancou da sua vida está arrancado. Não queira pegar de novo o que o Senhor Jesus já tirou. E tem coisas que Jesus tira da nossa vida. Tira pessoas, tira gente, tira más companhias. Tu pensa que é amigo, mas não é amigo não, meu irmão. É corvo, quer te tirar da arca para levar para o lado de fora, para você comer carniça. E quando chega perto ele vomita. Trem terrível. É o bicho do corvo. Noé olhou e falou: esse corvo, deixa quieto. Não vou contar mais como informação de corvo. Corvo não serve para nos informar nada. Nada. Se tu tem um amigo, detectou que ele é um corvo, meu filho, enxota ele. Porque para corvo, o Senhor tem um estilingue especial. Pá, joga o trem. Espanta o corvo. Enxota o trem. Tira da tua vida o corvo. Noé para e diz assim: corvo não dá certo. O corvo gosta do que lá fora tem em abundância. Deixa eu pegar outra ave. Eu quero uma outra ave que não vai comer o que está estragado. E diz a Bíblia que Noé pegou a pomba. Que coisa boa. Olha o corvo. Levítico capítulo 11, versículo 14, diz que o corvo é imundo. O corvo aparece na Bíblia 2 vezes. Interessante. Aqui em Gênesis capítulo 8, e quando Deus manda o corvo levar pão e carne para o profeta. Como o corvo tem uma inteligência muito grande, o corvo talvez tenha memorizado a caverna. E o corvo, como gostava de coisa morta, não vai comer a carne do profeta que é fresquinho. E é imundo, ninguém ia matar para comer o corvo. Noé falou assim: sai para lá, corvo, vem a pomba. A pomba é diferente, irmão. É a única ave do mundo que não tem o fel. Ele não tem a vesícula biliar, então ele não tem fel. A pomba não tem amargura. A pomba é um animal limpo. Se você olhar a relação dos animais no altar do holocausto, a pomba está lá. Se você olhar na relação dos animais pela oferta do pecado, a pomba está lá. Se você olhar pela oferta de paz, a pomba está lá. A Bíblia diz que a pomba, Isaías diz que a pomba é um símbolo de lealdade. Salomão, em Cantares de Salomão, por 4 vezes ele apresenta a pomba, o seu som, os seus olhos. A pomba é o único animal que mantém um foco naquilo que ela está olhando e não abre a sua visão por nada. A pomba é assim, um animal confiável. Se o corvo não prestava, porque corvo não presta, a pomba presta. A pomba vai trazer informação.
Noé pega a pomba e solta ela. E a pomba faz 3 voos. O primeiro voo da pomba, ela sai, Noé fica com a janela aberta e dizendo: agora eu não errei. A pomba é pura, a pomba não come coisa podre, a pomba não participa de coisa podre, a pomba não vê o que é podre, a pomba não compartilha o que é podre, a pomba não divide o que é podre, a pomba não faz muitas coisas que o corvo fazia. Então eu posso confiar na pomba. E Noé solta, e ela faz o primeiro voo e retorna. Que coisa boa, irmão. Noé olha e diz assim: a pomba é maravilhosa, ela é fiel. Eu não tinha informação com o corvo, mas com a pomba eu já estou sabendo que lá fora não tem aonde colocar o seu pé. Eu já entendo que lá fora só tem coisa morta, porque pomba, ela não participa do que é morto e do que é podre. Noé pega a pomba, e a pomba representa o Espírito Santo. E o primeiro voo da pomba representa quando a Bíblia diz em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. E diz a Bíblia que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Pairava sobre a face das águas. A terra era sem forma, vazia, não havia nada. Mas o Espírito do Senhor, ele já pairava sobre a face das águas. Diz a Bíblia que Noé pega a pomba mais uma vez. E passado alguns dias, ele solta a pomba de novo, e diz a Bíblia que a pomba vai, mas a pomba volta com uma informação muito importante. A pomba volta com um ramo de oliveira na boca, e quando a pomba retorna, Noé a pega, e Noé entende, e ele compreende: as águas já estão abaixando, as árvores já estão aparecendo, e a pomba até trouxe uma prova aqui no bico. Quando nós olhamos para este segundo voo da pomba, nós vamos entender que o Espírito Santo, ele veio no Antigo Testamento, ele vinha sobre uma classe seleta, os profetas, os reis e os sacerdotes, mas ele descia sobre aquela pessoa, fazia uma obra específica e retornava. Mas agora a pomba vem, e quando ela vem, ele vem apresentando um ramo de oliveira em seu bico. Ou seja, a pomba está desde o Antigo Testamento apresentando o Calvário, está apresentando o madeiro, está apresentando um meio de salvação para os homens. Levítico capítulo 14 vai falar de um outro voo da pomba muito interessante, que quando um leproso ele era curado, ele ia até o sacerdote então examinava a sua pele, se tinha manchas ou tinha ferimentos, e não havendo, ele pegava 2 aves, 2 pombas. A primeira, ela era degolada, o seu sangue era colocado dentro de um recipiente. A segunda pomba, ela era mergulhada neste sangue, e diz a Bíblia que a pomba ensanguentada, ela era solta, e quando ela era solta, diz a Bíblia que a pomba voava no campo, e todos que vissem a pomba ensanguentada entenderiam que alguém morreu no lugar dela para que ela estivesse voando. Alguém derramou sangue para que ela estivesse ensanguentada, porém livre e voando. Quando alguém olhava para a pomba ensanguentada, ele iria entender que alguém que estava doente, algum leproso, havia sido curado. A pomba, quando traz o ramo, ele está apresentando o Calvário. A pomba, quando voa em Levítico 14, está apresentando o sangue purificador. Durante todo o ministério de Cristo, o Espírito Santo esteve junto.
Senão, veja comigo, Gabriel apresenta-se a Maria e diz para ela que ela então teria um filho, mas ela não compreende e diz: mas como? Eu não conheço varão, estou noiva com José, o carpinteiro. Como isto acontecerá? E o anjo então diz para ela: olha, isto não é de varão, não é vontade do homem, mas descerá sobre ti, virá sobre ti, o Espírito Santo virá sobre ti, o Espírito Santo, e ele então fará esta obra. Diz a Bíblia, no dia do batismo de Cristo, Jesus está entrando na água, João está tentando relutar: Senhor, mas eu preciso ser batizado. E o Senhor: vem a mim, tu és o Cordeiro. E quando Jesus é batizado, diz a Bíblia que o céu abriu e o Espírito do Senhor desceu como forma corpórea de uma pomba, representando o Espírito Santo. Durante todo o ministério de Cristo, Jesus foi acompanhado pelo Espírito Santo. Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. Jesus entrou na sinagoga, Jesus pegou o rolo do livro, abriu, e quando ele abriu o rolo do livro, ele começou a ler justamente Isaías capítulo 61. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, para que eu anunciasse e então pudesse libertar os cativos, libertar os encarcerados. Jesus fechou o livro, e todos que estavam dentro da sinagoga ficaram pasmados, porque viram graça como Jesus falava. O ministério de Cristo foi completamente pautada pelo Espírito Santo. Jesus, saindo da água, foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas deixa eu paro agora. Noé pegou a pomba de novo, esperou mais uns dias, soltou a pomba e disse: vamos ver o que a pomba me informa. E quando Noé solta pela última vez, diz a Bíblia que a pomba vai voando. Noé fica esperando, a pomba não vem. Noé espera um pouco mais, a pomba não vem. Noé espera um pouco mais e ela não vem. Então Noé entende que as águas, elas abaixaram completamente, e Noé então entende que já era hora dele sair da arca. Este terceiro e último voo da pomba representa que no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio, ele permaneceu ali, encheu aqueles homens, todos falaram em línguas repartidas como que de fogo. Aquele cenáculo foi tomado, e o Espírito do Senhor então está agora entre os homens para edificar, para auxiliar a sua igreja. Ele veio no dia de Pentecoste, não foi embora. Ele não foi embora porque chegou o Covid. Ele não foi embora porque chegou a crise. Ele não veio embora de jeito nenhum. Ele está conosco. Ele permanece conosco. Ele estará conosco até o momento em que ele se levantará. E quando ele se levantar, ele retornar para o céu, ele irá levar um povo separado, zeloso e de boas obras, que dentro deste povo eu estou enquadrado. Quem mais está? Levanta sua mão assim e diga: eu também estou. Haverá neste dia, quando a pomba voar pela terceira vez, ele irá apresentar uma igreja. Haverá o harpazo, ou o arrebatamento, o rapto da igreja. Fica em pé comigo. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora.
Alguns marcaram 1900 alguma coisa, 1948, 1998, ano 2000. Os maias, o povo maia marcaram 2012. Jesus não voltou, o Espírito Santo permaneceu com a igreja. Nós não sabemos o dia e nós não sabemos a hora, mas nós sabemos que, como o próprio escritor aos Hebreus disse, que aquele que há de vir não tardará. Dentro de um poucochinho de tempo, aquele que há de vir não tardará. A qualquer momento nós vamos ouvir um som, e este som é a trombeta. A trombeta soará, e quando a trombeta soar, diz a Bíblia, não diz o conto de fada não, diz a Bíblia, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Agora interessante que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, em 1 Coríntios capítulo 15, que será num abrir e fechar de olhos. Fecha e abre o olho, já foi. Será isto o rapto da igreja. O rapto da igreja. A igreja deixará este mundo e subirá para o encontro do Senhor. O Espírito Santo está conosco. Ele nos ajuda todos os dias. Ele nos fortalece todos os dias. Nós levantamos, caímos, erramos, levantamos, pedimos força, pedimos graça, e Ele todos os dias nos ajuda, nos auxilia. Todos os dias Ele nos abraça e nos dá força para caminharmos um pouco mais. Mas daqui a pouquinho este povo, milhares e milhares de santos, deixarão este mundo para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Quantos têm essa esperança? Levanta a sua mão comigo assim. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós adoramos o teu nome, nós glorificamos o teu nome, Senhor Deus e Pai. Nós pedimos ao Senhor, tira todo o corvo, espanta toda força negativa, toda força do mal. Meu Deus, nós precisamos do teu Espírito. O que aquele que pode nos informar das coisas futuras não é o corvo, as coisas deste mundo, mas senão o teu Espírito Santo. Sê conosco, Senhor, sê com a tua igreja. Dai-nos graça, dai-nos força para caminharmos na tua presença, aguardando até o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ó bondoso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por este irmão, por esta irmã, por esta família. Espírito do Senhor, sê conosco, em nome de Jesus, amém.